Leila Pereira sai em defesa do Vasco e rebate declaração polêmica do presidente BAP do Flamengo. Quero falar sobre Carlo Ancelotti impressionado com Paulo Henrique na seleção brasileira e Fernando Diniz definindo o substituto para o PH 96. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias, informações, os principais assuntos envolvendo o Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante demais para o nosso trabalho, importante demais para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua moral. Nós estamos na cola da seleção brasileira, estamos na cola do Vasco, acompanhando já a partir de hoje a preparação. Então agradeço demais a sua moral aqui. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. As informações do Legítimo Clube do Povo. Falar sobre o fim da folga. Acabou a folga, acabou o descanso. E é o seguinte, né? Acabou o milho, acabou a pipoca. Agora é hora do trabalho, de ir para cima, concentração, foco na reta final do Campeonato Brasileiro e, claro, uma importante vitória sobre o Fortaleza na Arena Castelão. Tivemos São Paulo, que foi na Arena Castelão, conseguiu vencer o Fortaleza, né? Basicamente ali o Fortaleza tem algumas dificuldades em relação, mesmo com o trabalho agora do Palermo. Então o Fernando Diniz tem que encontrar uma ideia, tem que encontrar uma estratégia para poder surpreender o Fortaleza no dia 15 na Arena Castelão pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E com isso, são 7 dias de preparação, 7 dias de organização do time. O técnico Fernando Diniz já vem esboçando, obviamente, um substituto na lateral direita para o Paulo Henrique, já que a logística para o retorno do continente asiático vai ser complicado, né? O Brasil enfrenta a Coreia do Sul na sexta-feira, dia 10, às 8 horas da manhã, e o Japão às 7h30 da manhã na terça-feira, no dia 14. Então fica inviável o retorno aí do Paulo Henrique para o jogo contra o Fortaleza. Já é confirmado um desfalque. Com isso, o Diniz já prepara o Paulinho, o Paulo Ricardo, enfim, ganhando uma oportunidade, né? Até porque também o Puma Rodrigues está a serviço da seleção uruguaia, também fica complicada essa questão de logística. Então na lateral esquerda deve ser Lucas Piton e na lateral direita Paulo Ricardo. Diniz vai organizar essa questão. Falando em organização, uma avaliação aqui do técnico Fernando Diniz é que desde a sua chegada ao Vasco, o Vasco é o time com mais gols marcados na competição, mostrando uma força ofensiva. São 35 gols marcados contra 33 do Flamengo, 33 do Palmeiras, 29 do Mirassol, 27 gols do Bahia. Então, assim, o Vasco vem numa crescente em relação ao setor defensivo, o setor ofensivo conseguiu um upgrade, mas tem que organizar o lado defensivo em relação a erros individuais. Então, mas já uma boa avaliação em relação à questão do gols. Agora, o problema é não sofrer, né? Não ter que se recuperar dentro da partida, como foi contra o Atlético Mineiro. O Vasco acabou perdendo, mas esboçou uma recuperação contra o Corinthians no segundo tempo. Foi assim contra o Vitória, foi contra o Flamengo. O Vasco toma o primeiro gol, depois vai lá e empata. Então o Vasco precisa organizar essa questão defensiva, é imprescindível. Quero falar agora sobre essa movimentação do Paulo Henrique na seleção brasileira. Vou colocar na tela final aqui do nosso vídeo a chegada do Paulo Henrique, o primeiro treino do Paulo Henrique na seleção. Você vai ter na tela final, é só você ficar no vídeo, clicar ou pesquisar aqui no nosso canal, porque você vai acompanhar o treino do PH, a chegada do PH no Conrad Hotel em Seul, lá na Coreia. E é o seguinte, cara, o Paulo Henrique é impressionante. São 21 jogos, 1 gol, 5 assistências, 4 grandes chances criadas, 32 passes decisivos, 171 duelos ganhos, 55 dribles, 123 bolas recuperadas, 71 desarmes, 192 ações defensivas, uma nota SofaScore de 7.25. E isso ele já tem impressionado o Ancelotti. Foi o que credenciou ele a estar na seleção brasileira. Paulo Henrique é o 12º jogador convocado
a seleção no século, né? Depois de Léo Jardim, Andrei Santos, Luan, Diego Souza, Rômulo, Dedé, Moraes, Fábio, Euler, Romário, Juninho Paulista, chegou a vez dele. E agora vai ser muito difícil o Paulo Henrique sair da seleção brasileira, porque como é que é o trabalho dia a dia do Ancelotti? A gente está aqui acompanhando os treinos da seleção. O Paul Clement, que é o auxiliar técnico do Ancelotti, ele dá as instruções do treino, ele organiza o treino, a parte tática, ele faz a movimentação junto ali com o preparador físico, e o Ancelotti tem a função disso aqui, ó, observar. No treino, o Ancelotti ele é observador, e é óbvio que as características, o detalhe, né, a qualidade do Paulo Henrique vem chamando a atenção do treinador italiano, até porque ele é um cara rápido, defensivamente, ofensivamente, então vai ser difícil, e Paulo Henrique tem tudo para ser titular contra a Coreia do Sul e ter uma oportunidade contra o Japão, apesar que todos os jogadores agora vão jogar nesses amistosos. Então, assim, é incrível o quanto o PH merece estar na seleção brasileira. Chegou ontem muito feliz, chegou muito bem e já está treinando com a seleção. Vou colocar para você no final do vídeo todos os detalhes aí do Paulo Henrique na seleção, beleza? Bom, mudando aqui de assunto agora, vamos falar sobre a Leila Pereira, né, que vem dando o que falar esse assunto. Rapaz, ela teve uma trocação ali de farpas com o presidente do Flamengo, e não é de hoje, e assim, acaba tendo o Vasco ali no meio, né, basicamente, né, se fosse um filme, esse cenário, o Vasco tá ali com um saco de pipoca só apreciando o filme, porque a Leila está numa trocação com o Mbappé por conta da questão de audiência, por conta da questão de valores referente à liga, enfim, a Leila já falou que o Flamengo tem que jogar sozinho, aí o Mbappé foi lá e respondeu, e é o seguinte, alegando, o Mbappé deu uma alegação que a Leila estava emprestando dinheiro para o Vasco. E olha só, a presidente Palmeiras, Leila Pereira, rebateu as insinuações do Mbappé, presidente do Flamengo, sobre uma suposta compra do Vasco após o empréstimo de 80 milhões. Ela respondeu: quanto à insinuação do presidente Mbappé sobre o boato que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. E ela já sai logo em defesa, porque uma coisa é o Vasco tratar com a Crefisa, que tem ali como dono o seu José Lamáquia, e a Leila paralelamente. Outra coisa é a Leila estar comprando o Vasco. Não existe o conflito de interesse. O que o Mbappé quis jogar no ar é que há um conflito de interesse da parte da Leila. E não há, até porque a Leila é presidente do Palmeiras até final de 2027. Então, caso depois ela queira, até porque ela já falou que ela é muito adepta ao plano de SAF em clubes, que ela não quer ser presidente da CBF, que ela gosta muito do trabalho de clubes, e aí teve essas rusgas. E é o seguinte, ela falou: eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco e nem a Netflix. Mbappé era presidente da Sky. Chegou a dizer que se a Netflix começasse a incomodar, a Sky simplesmente compraria a empresa. E aquilo, né, cara? O tiro saiu pela culatra. Porque ela foi logo na raiz dessa situação aqui do Mbappé querendo comprar uma outra empresa, né? Aquele famoso você ser o próprio concorrente, entende? E basicamente, já que o Mbappé insinuou isso, que ela quer comprar o Vasco para ter mais domínio, poder, o conflito de interesses, e aí ela foi lá e respondeu na mesma moeda, na mesma altura. Mas que situação, né? Que situação. É complicado, tretas aí do futebol, e a gente traz aí a informação para vocês. Galera, no mais, eu à tarde volto com mais detalhe, informação, como é que foi esse dia, primeiro dia de movimentação do treino do técnico Fernando Diniz, né, após esse período de folga, esse período de data FIFA, muita coisa para a gente poder conversar também sobre os próximos passos do Vasco em relação à janela de transferência, ao mercado da bola, como é que está a movimentação do Ademar. A gente está aqui fazendo toda a apuração bonitinho, direitinho. Aí no vídeo da tarde eu trago mais informações. Conto
com o seu like, perdão, quanto com a sua moral. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com pelo menos aí 3 torcedores cruzmaltinos nas redes sociais para a galera ficar, mesmo nesse período aí de parada do futebol, para interagir aqui com a gente nas notícias, tá bom? Um abraço, obrigado, saudações vascaínas. Fique agora com o treino completo da seleção brasileira, do Paulo Henrique, e a chegada do Paulo Henrique também na seleção. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!